Seja muito bem-vindo ao podcast Na Saúde e na Doença. Eu sou Rafael Monteiro, sou cirurgião vascular e hoje eu quero falar do milagre do emagrecimento. Isso é tranquilo, isso está tudo bem, não tem nenhum efeito colateral na sua saúde aí. Só que dentro disso a gente quer falar exatamente da estética. Você continua bonito? Você ficou mais bonito? Ou isso gerou algum problema para você? Será que tem uma flacidez? Temos algum problema acontecendo nisso tudo? Pois bem, vamos tentar entender isso, vamos falar disso hoje no podcast. Está convidado aqui com a gente para conversar com o especialista cirurgião plástico, Dr. Diogo Coelho. Obrigado, Diogo. Olá, Rafael, eu que agradeço o convite, muito obrigado. Vamos lá, vamos falar sobre emagrecimento, sobre outras áreas da plástica. Espero que vocês gostem. Exatamente, porque a gente está um pouco nessa vibe aí de emagrecer, caneta, tudo mais, e aí? Isso aí está causando realmente problemas estéticos? Eu acho que a grande revolução da plástica é o emagrecimento, né? Tanto da cirurgia bariátrica, já tem bons anos aí que já está no mercado, dos cirurgiões do aparelho digestivo, não é a minha área de atuação, é o cirurgião do aparelho digestivo que faz a cirurgia bariátrica, mas a consequência da bariátrica aí sim vem para mim. Então a cirurgia pós-bariátrica, reparadora, é, está muito presente aí no meu rol dos meus atendimentos. A gente vê pacientes perdendo 30, 40, 50, 90, 100 quilos. Já operei meu recorde, mais de 130 quilos o paciente já perdeu. Então, Uau, isso traz consequências importantes do ponto de vista estético e até da saúde, não só. sim. Não, então, às vezes, o paciente com excesso de pele, ele tem infecções de pele, ele pode ter dificuldades até de fazer atividade física pelo avental, aquele abdômen avental que fica pulando ali sobre a pubis, atrapalha o dia a dia. Então, é uma questão de saúde também, não só estética. E Perfeito. também aí que cresceu muito, principalmente nos últimos 2, 3 anos, que são as canetinhas emagrecedoras, o Ozempic, o Wegovy, Monjaro aí, as últimas, e vão vir outras. Isso também tem repercutido muito na perda de peso e também na saúde estética com a flacidez que isso gera. E você apontou um negócio, porque hoje você fala, o plástico está aprendendo a lidar com isso. Não, a cirurgia bariátrica na verdade, a caneta mimetiza o que é a cirurgia bariátrica, Sim, muito nesse parecido. Então, aspecto. se a gente for pensar em porcentagem de perda de peso, a bariátrica por si só, tipo bypass ou sleeve, né? É, Geralmente a gente tem percebido uma perda de 30, 40% do peso. Tem canetinha perdendo de 20 a 30. Então, Tá pega uma chegando lá. interseção aí importante e às vezes o paciente não precisa perder 40% do peso. Às vezes 20, 30 é realmente o que precisava para sair da obesidade mórbida, por exemplo, né? Ou de um sobrepeso alto. Então, realmente, está se equiparando e com certeza outras medicações vão vir e tem as suas consequências. Em relação à questão da estética, piora pelo emagrecimento. Mas o que de fato acontece no corpo para gerar essa flacidez? Então, assim, geralmente o paciente que está fora do peso, ele vai ter um estiramento muito grande da pele pelo, eh, pelo próprio aumento do volume tecidual do subcutâneo, né, que é a camadinha de gordura, Sim. né? Eh, Esse processo de ganho de peso vai levar a um estiramento da derme, que é a camadinha logo abaixo da epiderme, que é o que a gente vê aqui. Então, logo tem a derme, provoca a ruptura dérmica, um sinal clássico aí, a própria estria, né? Então, a estria ela é uma Opa, ruptura da verdade. derme, né? Então, no começo aquela estria é um pouco mais violácea, depois ela vai ficando um pouco mais madura, vai indo para o tom mais claro, mais branquinho. Então, isso tira muito as fibras de colágeno, né? E depois, quando o paciente emagrece, como um pós-bariátrico após o uso de algumas medicações, essa pele não tem mais aquela capacidade de retornar ao seu estado habitual, como inicialmente era, né? Mesmo a pele sendo um órgão elástico, Mesmo sendo né? Não, elástico. Às não vezes dá ela não conta. consegue acompanhar. A gente vê isso também em outros processos de expansão rápida, como por exemplo uma gravidez, né? Então, Sim. gravidez, algumas mulheres com a qualidade de pele melhor, mais rica em colágeno, com a derme um pouco mais forte, às vezes volta do ponto de vista estético bem agradável ainda, mas uma boa porcentagem reclama de excesso de pele, flacidez. Graças a Deus que senão eu vou perder meu emprego, né? Tá ali, não, mas Né? Sim. legal, importante. Então, realmente é geralmente uma questão de ruptura dérmica, de expansão muito grande dessa derme que pode estar fragilizada e com um agravante nos pacientes emagrecedores, principalmente agora falando da bariátrica, é que são pacientes que sempre faltam alguns nutrientes. É um cobre, um zinco, o ferro fica baixo, então além da ruptura dérmica, vai faltar alguns micronutrientes, que às vezes mesmo repondo, o paciente pode ficar com alguma carência e essa Sim. pele vai ser mais ainda fragilizada. Eu costumo falar para esses pacientes pós-bariátricos que ele tem uma pele, entre aspas, doente, porque realmente sempre falta alguma coisinha ali. Então tem que entender que
essa pele mais flácida vai trazer consequências, e às vezes mesmo operando, ele vai lutar a vida inteira contra Sim, vai sempre ter que essa cuidar. flacidez, além do que a partir dos 30, 35 anos a gente desce a ladeira do colágeno. Então, esse turnover, essa nova formação do colágeno, ela vai ficando mais lentificada e a gente vai Sim. perdendo, pelo próprio processo de envelhecimento, as fibras de colágeno, né? Você fala da bariátrica, mas uma das coisas que a gente vê conversando com o nutricionista, e nós médicos temos contato, essa perda de micro e macronutrientes não está só na bariátrica. Exatamente essas canetas sem um acompanhamento adequado, está tendo muito isso também, né? Sim, micro e macronutrientes, tem que ter um acompanhamento nutricional, uma dieta balanceada. A gente percebe também uma perda de músculo, uma sarcopenia, né? Então são pacientes que eles têm perdido muita massa muscular, então fazer atividade física é muito importante, né? Então, realmente tem que ser um equilíbrio. Não existe milagre. Eu acho que o milagre está realmente no equilíbrio e evitar exageros, né? E a gente falando também de todas essas condições, me vê à cabeça agora os riscos da cirurgia. Por mais que a cirurgia plástica você faça da forma mais controlada possível, é uma cirurgia, Uhum, né? Tem anestesia, tem tudo aquilo. sim. Então esse paciente por vezes, você tem que preparar ele nutricionalmente, fisicamente para essa cirurgia também? Sim, eu faço parte da equipe de reparação de uma clínica especializada em cirurgia bariátrica, que é a Clínica Belite, que fica em Higienópolis. São 3 colegas cirurgiões do aparelho digestivo e eu pego realmente o pós-operatório deles. E nessa clínica a gente tem toda uma equipe multidisciplinar, desde a parte é, psicológica da coisa, porque são pacientes que realmente podem passar por grandes mudanças de estilo de vida, de qualidade de vida, eles precisam muitas vezes de um suporte psicológico, Sim. né? Tem a nossa Nutri, que faz todo um preparo, tanto para bariátrica quanto também para cirurgia plástica, né? E também a gente tem internamente uma sala para repor esses micro e macronutrientes, né? Algumas terapias injetáveis, que é muito polêmico isso, Muito mas legal, mas é interessante. eu acho que para pós-bariátricos faz total sentido. A gente vê muito algumas carências, principalmente de ferro, assim, que repercute em anemia, então é muito importante. Então, realmente, a gente conseguiu criar ali um microsistema importante para a gente tentar reduzir riscos e evitar complicações. Faz todo E a sentido. própria bariátrica, em algumas das cirurgias, você não consegue repor via oral, né, alguns Sim, nutrientes. Você não vai sim, conseguir. pelo próprio princípio da cirurgia, né? Principalmente quando é o Y de Roux, né? Que você tanto mexe no estômago quanto no intestino, então fica mais encurtado e com isso você leva a desabsorção que vai ajudar tanto a emagrecer, mas também vai dificultar realmente essa Completar absorção de nutrientes. micronutrientes. E essa flacidez da bariátrica, ela é um pouco aguda, ela é muito rápida de acontecer, né? Sim, Na sim. caneta, você já está observando também, esse pessoal gera uma flacidez rápida pela perda de É, peso? É igual? eu acho que no começo até eu acho que eu tenho um pouco maior. Pacientes que são bons respondedores, as canetinhas, eu já vi paciente perder 8 quilos em um mês, assim, um paciente bom respondedor, né? Porque cerca de 20% são mal respondedores, às vezes não conseguem perder tanto, né? Todo mundo que perde. Então Sim. é importante o paciente que vai começar a usar essas canetinhas já ter isso em mente. Às vezes não é para todo mundo, né? Legal. Não é para Bom, todo mundo. ninguém fala isso, né? Cerca Mas é de uma 20% é verdade. mal respondedor, né? Tem muitos pacientes que às vezes têm muito efeito colateral e de repente não vai conseguir conviver com isso, do tipo náusea, vômito ou alguma outra queixa, né? É, mas, de uma maneira geral, a gente observa que na cirurgia bariátrica, o paciente, mais ou menos entre 1 ano e 1 ano e meio, ele, no começo, ele perde um peso mais rápido, chega até um limite, às vezes tem um pequeno reganho e entra num platô. Geralmente, esse tempo de platô, que o peso para de ficar flutuando muito, é em torno de mais ou menos 1 ano e meio, dois Tá, anos, mas um tempo, na minha opinião, até razoável, né? justo. Né? As canetinhas, a gente ainda tá tendo muito trabalho pra gente ver, mas a gente, como eu já te falei, já peguei pacientes que às vezes, em questão de um mês, já perdeu 5, 7, 8 quilos. Já aconteceu, não é tão incomum. Essa perda muito rápida, ela é, assim, ela pode ser um pouco perigosa, às vezes o paciente pode mudar muito essas questões aí de balanço de micro e macronutrientes, parar, não conseguir comer, então às vezes desidrata, né? Tem Desidratação, tenho visto muito desidratação, caso assim, sim, verdade. né? E então uma série de repercussões. Então, e também o contrário, né? Do paciente que parou de tomar a canetinha
E aí vem o efeito rebote. Às vezes o paciente pesava 100 quilos, foi para 80, parou de tomar, em vez de voltar para os 100, foi para 110. Então é um cuidado também que tem que se tomar. Então, nesse período que está usando a canetinha, é muito importante ter esse acompanhamento nutricional para dar tempo até da sua cabeça amadurecer, uma atividade física, uma mudança de hábito, né? Então, nesse período, às vezes você interrompeu, em vez de interromper, às vezes diminuir, fazer subdoses, ter um Sim, acompanhamento, acompanhamento, é não muito tem jeito. importante, é muito importante. Eu vejo da caneta hoje, uma opinião pessoal que eu tenho, em alguns casos é tratamento de fato de uma doença crônica, que às vezes vai até usar a vida inteira, Aham. e outras é uma muleta para você ter o tempo de se disciplinar, né? Para Sim, você aprender a lidar com o seu corpo e com a sua fome um sim. pouco, né? Sim, sim. Trabalhar sua cabeça com relação a isso e mudar de hábito, né? Porque realmente a grande dificuldade é a mudança de hábito, né? É difícil, não é possível, mas é algo que realmente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Um detalhe cirúrgico que às vezes não é todo paciente que sabe, e eu já tive muitas das vezes cirurgias canceladas por conta disso. O paciente que usa a canetinha e quer fazer cirurgia, de uma maneira geral, cirurgia eletiva, que é aquela cirurgia que você escolhe a data, Agendada, né, sim. agendada. Claro, cirurgia de urgência não tem jeito, tem que operar. Mas as cirurgias que a gente consegue escolher a data, geralmente tem um protocolo do ICE que tem pedido mais ou menos umas 3 semanas sem o uso. Porque às vezes mesmo o paciente com jejum de 8 horas, você vai para a mesa cirúrgica, ele está com o estômago cheio, aumenta o risco de broncoaspiração, né? Que é E o complicações conteúdo que está ali graves, no, né? no estômago e pro pulmão. Então é bem preocupante isso. Já teve cirurgia cancelada e não tem jeito, tem que cancelar mesmo, porque vira e mexe isso acontece, porque tem uma estase, uma parada ali do alimento no estômago muito O grande. jejum de 8 horas não é Geralmente suficiente. não é o suficiente, então tem que ficar um tempinho aí sem E é as importante medicações, para a galera que está assistindo, não adianta inventar historinha e mentir, não, porque né? isso aí é saúde e E a e é muito própria grave, segurança do paciente, né? né? Endoscopia, Sim. alguns exames, eles não fazem de jeito nenhum se não Aham, tiver o jejum e sim. suspender essa canetinha aí É. pelos riscos, Tem né? alguns hospitais fazendo ultrassom até na sala cirúrgica para ver ali o estômago como que tá, se tá vazio. Então, Pegar, pegar o mentiroso pegar no no pulo. fogo, não tem pra onde correr. Pela própria segurança, né? Sensacional. Legal. E você hoje, por exemplo, você fala da bariátrica, falando da canetinha também. Hoje, para você indicar uma cirurgia, a pessoa perdeu peso, já está precisando, você já fez sua avaliação, precisa de uma terapêutica estética. Não vou nem falar de tratar uma doença, a princípio, que a plástica trata, como você falou. Você espera esse paciente chegar não digo um platô de perda de peso, não, num platô de tratamento, numa estabilidade de tratamento, ou é possível já intervir um pouco antes nesse paciente? A gente pode fazer alguns trabalhos desde tirar as dúvidas, que faz parte, né? Então, às vezes o paciente ainda está no processo de perda de peso, mas às vezes ele pesquisou muita coisa, viu muita coisa na internet, está meio confuso, o que vai ser para ele ou não. Às vezes isso tira um pouco a ansiedade do paciente. Então, Boa. e a gente consegue estabelecer uma meta, até para ele saber quando que ele vai poder ser operado. Então, geralmente, depois de um ano, estou pensando agora na cirurgia bariátrica, a gente já começa a ter nossas conversas de cirurgia plástica, né? A gente consegue ter um preparo, às vezes, financeiro. Fala, doutor, quanto que eu vou gastar? Doutor, Sim, o paciente bariátrico, a gente observa muito que ele quer tentar usar o convênio, e a gente quer também que isso seja menos custoso para o paciente. Então, sim. a gente tira essas dúvidas, né? Às vezes, a cirurgia do abdômen, a abdominoplastia, quando o paciente tem aquele avental, aquele excesso grande de pele, geralmente os planos cobrem, É o né? tratamento de uma Essa doença, cirurgia né? é uma doença. Às vezes a diástase com o afastamento do músculo aqui reto abdominal, que é esse músculo da frente, que é o músculo do gominho. Esses pacientes, mesmo o homem que não, a mulher tem muita diástase, mas o homem também pode ter pelo excesso de gordura visceral na época da obesidade, esse músculo pode ficar afastado, gerando o tal do estômago alto, a barriga estufada, né? Sim. Então, a diástase, o convênio cobre também. Eventualmente são pacientes que têm hérnias, né? Porque aquela pressão intra-abdominal às vezes é tão grande que aumenta o risco de hérnia inguinal, hérnia no umbigo, né? Então, o convênio cobre, então a gente vai tirando essas dúvidas, né? Casos de ginecomastia, né? Que é aumento da mama, às vezes no homem, o convênio cobre. Então a gente tem essa série de, 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 de opções da gente ter essa conversa com o paciente que não é, às vezes não é tão divulgado, né? Então a gente consegue chegar ali para o momento de cirurgia melhor e a gente fala assim, ó, o momento ideal realmente é o do platô que eu falei, geralmente é o peso estabilizado de 4 a 6 meses, geralmente 6 meses pela literatura, né? É, E às vezes o paciente não precisa ser o IMC de 25, que é o índice de massa corpórea ali, geralmente ideal, que a gente pede 18,5, 25, mas às vezes um sobrepeso não tão alto, às vezes é possível fazer a cirurgia no Mas o sobrepeso. paciente já está fazendo tudo Tudo direitinho, tende a direitinho, seguir perfeito e aí já dá isso, para intervir. já dá para intervir, né? Às vezes o ideal, às vezes, é sair pelo menos da obesidade, né? Às vezes a obesidade,
A gente operar o paciente ainda em obesidade é um pouco ruim, porque do ponto de vista estético, às vezes você não tem tão bons resultados, né? Visto que a tendência é perder mais peso. Perder mais peso, às vezes o paciente depois ali perdeu mais 10, 15, pode sobrar mais pele, né? Às vezes você mesmo amarrando essa diástase que eu falei, a barriga ainda fica meio estufada se você ainda está em obesidade. A própria obesidade por si só aumenta os riscos cirúrgicos de Boa, infecção de ferida verdade. operatória, riscos anestésicos. Então, eu sempre falo que é pelo menos sair da obesidade. Aí depois no sobrepeso a gente calcula ali mais ou menos uma meta. Mas faz todo sentido a gente já começar essas conversas antes, assim, para o paciente aí se preparando e saber qual que é o melhor momento para ele. Inclusive, já imaginando o paciente obeso aqui, não seria talvez até ideal, Diogo. Eu fiquei curioso. Eu falei, vou emagrecer aí uns 30 quilos. Não vai ter jeito. Vai ter mudança estética significativa no meu corpo, que provavelmente Uhum, vai me incomodar. sim. Já valeria um bate-papo também, né? Para você já ir se preparando fisicamente, clinicamente, para uma cirurgia Sim, uma perfeita. cirurgia envolve muita coisa, né? Envolve, que eu falei, questões de convênio, questões de financeiras, questões do corpo, o que está incomodando mais, né? Geralmente eu gosto de começar pela cirurgia que está incomodando mais, né? No paciente que perdeu muito peso, as duas áreas campeões é o abdômen e a mama na mulher, Perfeito. né? Então, são as campeãs. É claro que, às vezes, o braço que está incomodando mais a coxa, o rosto, né? Então, às vezes, uma bariátrica vira 5, 6 plásticas, né? E a gente começa, às vezes, a gente tem algumas dicas técnicas, né? Fala assim, ó, já vai fazer a mama, então o braço incomoda? Ah, então, beleza, uma casa com a outra. Às vezes a gente já puxa aqui, já ajuda. Tecnicamente já ajuda, Sim. né? Abdômen, vai fazer o abdômen, de repente já faz o abdômen e coxa, já vai meio que repousar a parte inferior do corpo. A gente já faz essas duas. Então tem, claro, os pitacos técnicos aí, mas geralmente eu prefiro começar pela cirurgia onde está incomodando a região que incomoda mais o paciente. E você falou, eu vi recentemente na rede social de uma jovem, apareceu para mim lá, de exatamente esse processo, né? Bariátrica, perdeu muito peso e toda a cirurgia ela filmava, né? E é um processo sensacional e o resultado pode ser um resultado incrível, né? Uma mudança Não. absurda. Assim, eu tenho uns antes e depois, assim, de paciente. O que choca muito é assim, porque você tem a foto do paciente obeso, aí tem o paciente que perdeu peso, aí depois o paciente pós as plásticas, então, assim, é sensacional, uma revolução, assim, né, pro corpo, né? Então, você não reconhece, às vezes tem paciente que você não reconhece, porque muda tudo, muda o rosto, muda as costas, muda a barriga, muda o bumbum, muda tudo, né? E na barriga eu queria ver, a barriga, a cirurgia mais comum do abdômen do pós-obeso é a É o abdômen, é abdominoplastia? a abdominoplastia. Segundo lugar, a mamoplastia. Tá? E a abdominoplastia, como é que é mais ou menos ela realizada atualmente? Eu sei que muda a técnica para Aham. cada caso. A gente tem três tipos clássicos de abdominoplastia. Tem a abdominoplastia clássica, ela é a clássica porque ela é mais feita, né? Então, geralmente aquela pele do umbigo até onde seria a cesárea nas mulheres que têm, sai aquele fuso de pele, né? E a gente consegue amarrar o músculo. Então, classicamente, a abdominoplastia clássica é essa. A gente amarra o músculo toda, a diástase, e tira essa pele que eu falei, dessa região. Aí você tira a Geralmente, pele com um pouco de de gordura gordura vai também. até a musculatura. Então, todo esse tecido desce. A gente faz um novo umbiguinho. O umbigo fica onde ele tá. A Não gente faz um deixa de novo ser uma furinho. esticadinha. Aquela esticadinha, uma esticadona, né? Às vezes. Esticadona, esticadona. Esticadona, amarra o músculo e tira essa pele, né? Aí a gente, essa é a clássica. O mini abdômen, a gente entra mais ou menos ali ao redor da cesárea, sai mais ou menos uns 5, 7 centímetros de pele, aí a gente tá falando daquela pele abaixo do umbigo. Então, geralmente uns 5, 7 centímetros de pele é retirado. A gente, às vezes, por esse cortezinho consegue, mesmo assim, às vezes, amarrar a musculatura. Só que aí o umbigo, em vez de a gente tirar ele por fora, a gente solta ele por dentro e fixa ele geralmente 1,5, 2 centímetros Você abaixo. reposiciona A gente ele. faz uma refixação do umbigo, então você olha por fora, o umbigo da paciente mesmo, não tem nenhuma corte, nenhuma cicatriz por fora. Mas essa cirurgia, por ela ser menor, são para alguns É casos, um né? caso de exceção, às vezes para aquela paciente que tem só aquela pochetezinha, né, aquele Tá. excessozinho, que é um lugar às vezes incomoda, principalmente na mamãe aí no pós-parto, que fica com aquele excesso abaixo do umbigo, é o melhor caso. Então não é para todo mundo. Não adianta forçar também, eu não quero fazer o corte da abdominoplastia, não, mas a abdominoplastia clássica é para quem tem uma flacidez moderada grave. O mini, mas geralmente é uma flacidez mais leve, abaixo do Sim, umbigo. sim. Tem pacientes que têm um umbigo um pouco mais alto, isso ajuda, já que a gente vai rebaixar ele. Tem pacientes que já têm um umbigo baixo, então não vai dar pra fazer um mini, porque senão vai ficar muito baixo. Então tem que ver a Entendi. indicação, mas é uma indicação um pouco mais restrita.
né? Porque a abdominoplastia clássica, ela vai de quase de asa a asa aqui, Desse né? ossinho Do aqui, do osso, né? quadril, né? Então, geralmente, até aí. Às vezes a gente consegue reduzir um pouquinho, mas geralmente vai daí aí. Mas E ela fica baixa, né? Quando fica a pessoa baixo, usa isso. biquíni, a mulher No usa biqui... biquíni, dá Isso. pra A gente ver, já né? coloca onde já faz a dobra, onde o paciente já coloca o biquíni, o maiozinho ali, então fica bem tranquilo, bem escondido. Legal. E tem a abdominoplastia em âncora, que também é uma exceção, que geralmente a gente faz mais nos pacientes que perderam 40, 50 quilos, alguns bariátricos que têm flacidez nesse sentido. Porque a maior parte da flacidez ela é vertical, por isso que a Tá, gente pra baixo. puxa, Tá. né? Mas tem gente que tem a vertical e tem a horizontal também. Então a gente acaba que tem que tirar a pele nesse sentido também do abdômen, pegando aqui desse ossinho que começa até ali o pubis. Então a gente para tirar a pele nesse sentido, porque é a necessidade do paciente, né? Entendi. E ela chama geralmente âncora, né? Porque fica realmente parecendo o desenho de uma âncora, que tem um É um cortezinho corte no meio. vertical e junto Tá. com a horizontal fica parecendo uma âncorazinha. É, o desenho, né? Então, mas é também uma de exceção. Mais de 90% dos casos aí, eles acabam caindo na abdominoplastia clássica mesmo. E geralmente, assim, eu gosto muito. Eu acho que, às vezes, a preocupação do paciente é com o umbigo, né? Fala, doutor, vai ficar um umbigo Sim. artificial, mas sempre tenta muitos umbigos mais Dá até pra delicados, deixar o assim. umbigo mais bonito do Às que vezes fica era. mais bonito do que é. Às vezes o paciente fala, não, doutor, tá mais bonito do que é. Tava preocupado e realmente fica, às vezes fica melhor, porque a gente consegue trazer uma delicadeza ali para a região, né? Existem situações de que é tanto pele que você tem que tirar o umbigo e fazer um novo umbigo, ou não chega a precisar desse aí? Existe uma técnica que você às vezes esquece o umbigo e você embute tudo. Então a própria pele ali do abdômen, você fixa na parede do músculo, independente do umbigo. Você esquece ele, entendeu? E você faz um embotamento ali dessa pele. Fica E a hora igualzinho que ao você olha umbigo. por fora, você vê um afundadinho ali e você acha que é um umbigo. Então, às vezes, por exemplo, uma paciente que fez um mini, eu já desvascularizei o umbigo por dentro, e depois, de repente, ela ficou, sei lá, ela engordou e emagreceu muito e ficou muita flacidez. Aquele umbigo a gente não vai conseguir usar mais, aí às Ele vezes precisa, atrapalha em vez de ajudar. aí a gente acaba depois fazendo o clássico embotando o umbigo, mas também é exceção da exceção, é bem mais raro, uma técnica mais rara, né? Sensacional. Você que está assistindo aí, meu, comenta, participa, porque eu vou te falar, eu fico doido, é curioso demais. Sim. Vocês desmontam aquela estrutura física e remontam. A abdominoplastia é um dos melhores exemplos disso. A mama também, assim, a hora que você vê uma mama desmontar, você fala, não é possível que vai fechar de novo e depois monta, fica muito harmônico. Então, realmente, é uma cirurgia bonita, eu gosto bastante, foi isso que eu escolhi fazer. Não, é legal, porque você não só deixa a pessoa bonita, você reabilita a beleza dessa pessoa. Reabilita, e assim, e aquela questão da reparação mesmo, que a gente falou no começo, tem gente que tem infecções de repetição, assaduras na região, então melhora também muito a qualidade de vida, não é só realmente o ganho estético, né? E na mama, a queixa maior é o quê? Que a mama tá grande ou tá muito caída? De uma maneira geral, nas mulheres, as mamas cedem, né, por essa ruptura dérmica, mas mama tem muita estria, né? Ou às vezes a paciente mesmo não passou por um processo de emagrecimento, às vezes pela própria amamentação em si muda muito o corpo, né? E principalmente a mama. Sim. Então a grande maioria das queixas é que as mamas cederam, né? Se a mama tem um bom conteúdo ainda em termos de volume, e de repente a gente consegue erguer e não ter que colocar uma prótese. Então, Entendi. Que é a a, mastopexia, a tô certo. mastopexia. Tá. Então, né? Então, quando a gente fala mamoplastia, qualquer cirurgia da mama pode ser uma inclusão de prótese, pode ser uma redução, pode ser só uma mastopexia, que é mais tira a pele, mas de uma maneira geral, a gente pode fazer com ou sem a prótese, dependendo da queixa da paciente e do desejo, né? Mamas Certo. um pouco mais naturais, né? Que de repente a paciente já tem um tamanho médio que ela gosta, que a queixa é mais a ptose, a queda, então a gente pode fazer uma masto sem prótese. A gente tem algumas opções de cicatrizes, né? Então, o clássico é o T invertido, né? Que fica um cortezinho na coluna da mama e aqui na dobra. Mas a gente tem o L também, que aí poupa a paciente da cicatriz na porção medial. Tem uma que Certo. parece um pirulitinho, que é a vertical, que só fica ao redor da areola e aqui. Mas, mais uma vez, o que vai demandar a cicatriz, geralmente, é a quantidade de pele que a gente vai fazer, que a gente tem que Individualizar o tirar, né? caso. Então, cada caso é individualizado, mas mais feita, geralmente, eu tenho invertido, né? Agora, uma pergunta até, pessoal. É mais fácil, vamos dizer que você tem a opção, a pessoa está com a mama ali, tem essa opção da mastopexia sem a prótese. Uhum. Mas é mais fácil eu esvaziar mais essa mama e colocar uma prótese ou é melhor deixar a estrutura dela mesmo? Nas mamas redutoras, que são aquelas mamas muito grandes, eu prefiro fazer sem prótese. Sem prótese mesmo, tá? Porque
você tem que acabar esvaziar mais a mama, você pode desvascularizar, tipo areola, que é uma estrutura que a gente toma muito cuidado nessa cirurgia. Então, eu pessoalmente, e muitos cirurgiões plásticos também, preferem na redução clássica não usar prótese. Tá, Pode forçar um pouco o pedículo, que é a irrigação ali da artéria, então, entendi. da areola, desculpa. Então, na redução eu prefiro sem prótese. Na mastopexia, às vezes é mais fácil fazer com a prótese, né? Porque ela já faz uma base ali pra mim, você só monta a mama em cima. Quando a gente tá fazendo a masto sem a prótese, você tem que às vezes fazer enxerto de gordura, aproveitar ao máximo ali os tecidos, só tirar basicamente pele, então é até um pouquinho mais trabalhoso, mas é uma cirurgia que eu gosto muito. Faço todas, E mas a masto sem pensando a prótese. longo prazo, Diogo, a prótese ela tende a sustentar mais tempo. Não, a prótese ela não sustenta a mama. A prótese, ela simplesmente ela vai dar um volume ali, Sim, mas eu uma digo projeção, sustentar colo. o resultado. Não estou falando de Sim. sustentação de pitose. Olha, não vejo muito dessa É maneira, assim. parecido. É, porque assim, às vezes mesmo a gente colocando atrás do músculo, ela força um pouco, às vezes, os tecidos, ela é um pezinho maior ali. Se for subglandular ainda, ou seja, na frente do músculo, é até um peso maior. Eu acho que tem até aumenta a brevidade da cirurgia, assim. Eu acho que no médio e longo prazo, eu acho que derruba um pouco mais a mama, dependendo da técnica utilizada. Mas isso obriga o paciente também a que não colocou prótese não engordar muito de novo também, né? Porque aí fica esse vai e volta É, o aí. vai e vem, isso daí é super ruim, né? Para os tecidos ali, realmente aumenta muito a flacidez e, querendo ou não, pode diminuir do ponto de vista estético ali a performance, né? Mas a paciente tem que entender o ônus e o bônus da prótese, né? Então, vantagem da prótese, ela dá muito colo, que às vezes a paciente quer, Bonito. né? Aquele colo mais marcado nessa região do decote. Ela é campeã na projeção. A gente consegue dar projeção sem a prótese, mas ela dá uma projeção muito boa para a mama, que é essa empinada para a mama para frente, Chegar primeiro. né? Chegar primeiro. Então ela ainda é o padrão ouro para isso, né? E volume, né? A gente consegue às vezes colocar gordura, mas tem um limite ali que a gente consegue colocar, fazer essa lipoenxertia na mama. Então, volume, projeção e colo, a prótese é campeã. Então, o bônus tá aí. O ônus é que uma hora a gente vai ter que trocar essa prótese, tá? A prótese, ela não é para sempre, a gente tem que ir acompanhando ela ao longo dos anos, ver como que ela vai se comportar, né? Através de exame de imagem, ultrassom, mamografia, ressonância. Ressonância é um bom exame para ver, às vezes, a prótese. Mas não tem prazo de validade. Tem que trocar uma hora, mas não tem prazo de É porque validade. antes falava 10 anos, tá? Hoje, Geralmente ficava 10 anos, porque às vezes a própria empresa ela dava garantias para ruptura e contratura de 10 anos. Então ficou muito esse prazo. Mas se a paciente tem 15 anos de prótese e essa prótese está tudo bem nos exames, não precisa ser trocado, né? entendi. Mas uma hora vai ter que trocar, provavelmente. Em média, 15, 17, 20 anos. Em média, É 15 anos. naquela hora que a mulher já quer Aí dar às uma vezes a própria ajeitadinha mama a cedeu um mais. pouquinho, aí você já aproveita, de repente já melhora a performance estética ali e já troca a prótese, né? Então, é um ônus da prótese, uma hora vai ter que trocar, né? Então, às vezes uma paciente de 18 anos, pensando em longevidade, uma hora ela vai ter que trocar. Então, às vezes isso pode soar ruim para a paciente. A prótese, ela tem um custo, ela tem que ser comprada. Sim, Então, entra na questão graças, financeira. muito mais barato do que era Sim, antes, né? sim, a gente está na sexta geração, então isso se não tem jeito, é o business da coisa. Então tá muito mais difundido, tem muito mais empresas, então realmente melhorou os custos. Realmente as próteses são muito seguras, muito de boa qualidade, mas tem o seu custo, né? E um outro ônus é que a gente pode ter as complicações, é um corpo estranho, né? Sim, Então ela pode romper, super segura, mas pode romper, independente se teve trauma ou não, se bateu ou não, às vezes ela pode romper. E uma complicação rara, mas um pouco mais comum, às vezes, é a contratura. O que que é isso? A hora que a gente coloca a prótese, o nosso corpo vai formar uma cápsula ao redor dessa prótese. Todo mundo vai ter essa cápsulazinha, geralmente ela fica fininha envolvendo a prótese, em alguns casos ela começa a ficar espessa. Ela é espessa, começa às vezes a apertar a prótese, pode trazer um pouco de desconforto, a hora que você palpa a mama pode ficar mais endurada e pode trazer desconforto. Então, pode trazer às vezes também enrugar um pouco a pele, chegar a esse pode, ponto. pode, pode, a gente chama de rippling, às vezes você vê as ondinhas dela, assim, quando a Entendi. prótese está com contratura, isso acontece. Casos mais graves de contratura, tipo grau 3 ou 4, que são os graus maiores, pode realmente ter que a gente trocar, tirar essa cápsula e trocar a prótese, né? Então, Entendi. entra aí também no ônus da prótese. Então, o paciente tem que ir para a cirurgia sabendo sobre isso. Então, eu sou muito honesto com os pacientes. A gente conversa dos pontos positivos e dos pontos negativos e a gente tenta entrar num acordo comum, né? Então, eu gosto de deixar em aberto, colocar ou não colocar a prótese. A paciente tem que entender o que ela vai ganhar ou não, entendeu? Sim. Né? Você vai dando aquela. Você mostra o caminho A gente e, mostra o e caminho os e a gente vai decidindo percalços. junto, né?
Legal. E agora eu consigo fazer, como você falou que essas duas são as campeãs, eu consigo geralmente fazer essas duas no mesmo ato cirúrgico ou não? Geralmente sim. Então, e- eu faço cirurgias combinadas, né? Que é isso, é fazer mais de um procedimento durante um ato cirúrgico. E os pacientes que emagreceram demandam muito isso, né? Porque muitas vezes tem mais de um lugar do corpo que incomoda. Pode ser feito mama e abdômen, tem as triplas, né? Mama, lipo, abdômen, são combinações comuns. O que vai ditar se a gente vai fazer ou não, é claro, o desejo do paciente. E também, lógico, acima disso é a condição clínica dele. Então, o paciente não pode ter muitas comorbidades, o paciente tem que ser saudável, os exames têm que estar bons, né? É, às vezes, existe um tempo médio da cirurgia. Então, às vezes a gente Essa é uma pergunta faz. que eu ia fazer, que a É, maioria dos pacientes querem sim. perguntar quanto tempo demora a Então, por cirurgia? exemplo, assim, um abdômen, geralmente, ou uma mama geralmente, em média, uma mamoplastia pode ser mais ou menos umas 3 horas. Mas tem mama que a gente faz em 2 horas e meia e tem uma que a gente vai fazer em 5. Então, tem que ter um cálculo ali para o paciente não ficar muito tempo na mesa, aumentar os riscos anestésicos e cirúrgicos dela, porque às vezes é melhor dividir, né? Então, às vezes a gente consegue fazer tripla num tempo bom, e às vezes é o tempo que eu demoraria para fazer uma mama gigante de uma outra paciente. Então, cada um tem uma demanda e um tempo, não é um tempo certinho para cada cirurgia, existe uma média, mas tem mamas que demandam muito mais refinamento, né? Cirurgias de mama que eu já tirei 3, 4 quilos de mama, né? Então, Caramba. isso realmente pode prolongar o tempo cirúrgico, então, de repente, às vezes é melhor fazer por partes. Sim. Mas, eventualmente, casos que entram ali no tempo médio, dá para a gente fazer associações tranquilas se realmente o paciente estiver bem clinicamente. Uma outra vezes pergunta é com relação à idade. Doutor, mas se eu já tenho 70, devo operar? Não posso Né? mais. Às vezes, eu prefiro operar uma de 70 saudável do que um de 30 que toma 4 ou 5 classes de remédio, que é hipertenso, diabético. Então, é claro que com a idade aumenta o risco de outras doenças, sim, mas tem pacientes de 70 anos super saudáveis que podem ser elegíveis à cirurgia plástica de uma maneira muito tranquila. Entendeu? Excelente. Agora você falou de outra região que eu imagino que incomode muito o obeso, que é aquela que faz mais micose, machuca, que é a A coxa. O coxa, meio da coxa, às vezes o sim. culote também. Sim. Coxa incomoda. O culote, que é essa lateral, às vezes é gordura localizada mais que incomoda. Geralmente a lipo e algumas tecnologias para retrair a pele. A gente pode falar um pouco de tecnologia na lipo, que é uma área que revolucionou a plástica também. Então, geralmente, culote, aquela parte lateral, a lipo vai muito bem. Legal. Já a parte interna, geralmente, é um lugar que tem muita flacidez. Dependendo da gravidade, às vezes só a lipo com tecnologia não vai resolver. A gente acaba que tem que tirar a pele também, né? A gente pode tirar a pele tudo ali pela virilha, né? Pela região inguinal. Ou às vezes a gente precisa descer até o próximo um pouco ao joelho, dependendo da necessidade. Mais um corte no meio da coxa, é Meio da isso? coxa, a gente Tá. é uma esconde, mas não esconde, né? A região Sim. da face interna ali, ela fica um pouco mais escondida, mas eventualmente um short, uma saia, a gente pode aparecer. Então, o paciente tem que entender como que é a cicatriz também, né? Sim. Mas Mas, habitualmente acho que os pacientes, muitos falam, doutor, a é, cicatriz sim. é um prêmio. Sim, assim, tem gente que a maioria desses pacientes já estão tão incomodados com esse excesso de pele que realmente não ligam muito para essa cicatriz, mas eu acho importante, né? Eu gosto Lógico, de mostrar lógico. fotos, falar, ó, é assim, né? É uma região, esses órgãos tubulares, tipo braço, coxa, a cicatriz ela é muito forçada, né? Então, toda hora o corpo fica, abre, abre, abre. Então, pode eventualmente ficar uma cicatriz não muito agradável, às vezes um pouquinho mais grossa. A gente tenta sempre, com muito carinho, muito refinamento ali, usar cola cirúrgica, tentar não deixar E o muito tenso. próprio pós-operatório, os Pós-operatório, cuidados, né? isso, um pós-operatório, lá a reposição já dos micronutrientes para o paciente chegar bem nutrido para a cirurgia, né? Então, fizemos todos os cuidados, mas eventualmente é uma cicatriz que pode desagradar um pouquinho, por ficar às vezes um pouquinho mais grossa ou não, mas o paciente entendendo, de uma maneira geral, eu falo que o combinado fica tranquilo, não sai caro. Então, Excelente. o paciente entendendo o processo, já viu ali como que funciona, dificilmente ele vai reclamar da cicatriz, né? E falando em coxa, às vezes até uma área comum, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, né? Antes da gente começar, é com relação ao lipedema, né? O lipedema, não sei se todo mundo sabe, mas está crescendo muito a procura e a gente está falando mais sobre isso. Exato. Até 3, 4 anos atrás, não via ninguém falar, né? Exato. É o Ninguém paciente queria saber do e é lipedema. o paciente com a coxa gordinha, era assim, É. né? Não. Então, começou-se a divulgar mais, inclusive as técnicas também. Então, o lipedema é aquele paciente que geralmente tem as pernas com um volume um pouco maior, geralmente ele tem um grau de celulite não só ali no culote, na face interna, geralmente uma celulite generalizada, tanto em coxa, às vezes também no bumbum ali no quadril, pode pegar também membro superior, braço,
né? Geralmente ele para ali no tornozelo, esse aumento do volume, mas pode pegar joelho, vai depender do grau aí desse lipedema. São pacientes mais inflamados, então a gente vê que o adipócito ele é mais numeroso, ele é maior, então ele tem Ele uma é mais base, ele é resistente, mais né? O resistente, então tem uma tratamento de base perda de peso. fisiológica ali, porque às vezes o paciente até sabendo disso, ele se culpa menos, que fala assim, minha coxa tá gordinha porque eu como muito. E a verdade, às vezes o paciente tem uma vida saudável e aquilo já é constitucional, às vezes veio da mãe ali, você vê a mãe, Tem a a tia, influência tem genética a e referência hormonal, né? genética, hormonal, entendeu? E são pacientes, às vezes, têm dores nas pernas, ficam roxinho mais fácil. Então, acaba que casa muito com a nossa especialidade. Então, você também A na vascular, sim. vascular, acaba que são pacientes que têm muita insuficiência venosa associada também, né? Às vezes, alguma questão linfática. E a plástica, ela tem ajudado muito no sentido de diminuir volume, traz muito conforto. Então, às vezes, o É um paciente, um procedimento um pouco parecido à pouco cirurgia. parecido, né? Então, tem casos que, às vezes, a gente tem que tirar a pele na curioplastia, como a gente estava conversando quando o paciente tem muita flacidez associada, mas o lipedema clássico às vezes não está associado, às vezes, à flacidez da coxa. Então é mais ao volume e essa E aí uma inflamação, essa lipo celulite. você faz. A lipo vai muito bem, então a gente consegue fazer uma lipo, às vezes são lipos grandes, porque são membros bem Sim. grossinhos assim, às vezes já ter lipo só de coxa, só das coxas foram 4, 5 litros. Então, às vezes a gente consegue fazer só realmente a coxa ali, porque para não ter depressão muito do paciente, a Sim, o recuperação ser melhor, pós-operatório, né? perfeito. Então a gente consegue fazer uma boa lipo, melhora muito os sintomas, diminui muito é, 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 essa questão do diâmetro da coxa que incomoda. E geralmente a gente sempre tenta associar alguma tecnologia, geralmente uma tecnologia de retração de pele, né? Então, Para deixar ela mais grudadinha a ali, pele mais vai ajudar estável. isso. Então, e essas tecnologias geralmente também elas trabalham estimulando o colágeno, então é um ganho duplo. É Então verdade. você consegue retrair a pele e estimular o colágeno, que faz todo sentido nesse tipo de cirurgia. Então, mas o paciente com lipedema também tem que entender que ele vai conviver com isso o resto da vida. Não é só o peso, mas está um pouco relacionado ao peso. Então, às vezes, o paciente que ganha muito peso pode Piora, né? piorar e às vezes vai emagrecer, às vezes não vai melhorar proporcionalmente ao que emagreceu. Pode ficar esse É um residual. desafio do emagrecimento, o É um desafio. lipedema, é Então, verdade. é algo que a gente tem discutido muito aí, cada vez também está muita procura. Tem colegas às vezes só fazendo isso, né? Então, é uma área muito promissora aí da cirurgia plástica que tem trazido muita melhora da qualidade de vida. Excelente. Aí você falou do braço também. Aonde é a incisão do braço? Porque geralmente o braço é aquela que Isso. fica o É, do tchau, né? geralmente o braço e a coxa, a flacidez ela é maior na raiz, ou seja, no começo do membro. Então, no começo da coxa e no começo do braço. Então, ela começa Perto do maior sovaco aqui. mesmo. Aí, o tratamento vai depender do grau de flacidez e até onde vai essa flacidez. Então, uma flacidez leve, lipo com tecnologia vai muito bem. Aí é furinho só, você lipa, passa os aparelhos para retrair a pele e o braço cola, 20, 30, 40%. Não precisa de, Legal. né? Facilita. Flacidez maior na raiz, às vezes a gente pode jogar a retirada de pele, a gente faz a lipo e joga a flacidez, aquele excesso, aqui para axila. Mas aí tem que ser aquela flacidez só no comecinho. Se ela se estender um pouco mais, aí a gente tem que fazer um Lzinho, né? Então ela vem aqui pelo bíceps, que é o Tá, músculo. medialmente aqui mesmo, Isso. certo? A gente vai estender até onde tiver necessidade e essa pele se estender. Mas não precisa, às vezes, passar aqui do cotovelo. Tá. E ela vem caminhando aqui para a axila. Então, como se fosse um L deitado, né? Então, é a mesma ideia da coxa, né? Então, a gente tentar esconder, né? Sim. Mas eventualmente, Habitualmente fica escondido. eventualmente a paciente usar uma blusinha cavada, assim, pode aparecer, mas é aquilo, tá trocando um excesso de pele, uma flacidez por uma cicatriz. É a cicatriz do Do sucesso. É sucesso. a cicatriz do sucesso. Esse é o nome dessa cicatriz aí para você. Não dá para a gente ficar preocupado com essa cicatriz. Não Fala, dá. doutor, mas vai sumir? Fala, não, vai sumir, uma vez cortou, fica. Pode ficar menos evidente ou mais evidente, mas uma vez cortou, Mas fica até a lá. tendência do tempo, com os cuidados, é ficar cada vez mais clarinha, menos Isso, aparente, né? isso, geralmente, assim, um bom tempo, 6 meses a um ano, principalmente um bom tempo de maturação para cicatrizes. A gente tem pacientes que podem demandar um pouquinho mais de tempo, mas geralmente um bom tempo, um ano, né? Alguns cuidados com o sol, tem algumas coisinhas que a gente consegue fazer no pós-operatório que ajudam bastante, né? Desde o paciente até algumas técnicas, assim, fita de silicone, pomadinha, tem até botox para quem tem tendência queloide, tem beta-terapia para quem faz queloide clássico, que diminui um pouco Corticoides, né? corticoides, então tem uma gama de procedimentos que a gente pode fazer aqui para tentar suavizar, amenizar essa cicatriz. Tem a questão genética, que aí não tem muito como a gente controlar, mas tem muita carta na manga também.
Não, é uma boa. Então, assim, o médico vai levar tudo para o paciente só precisa ter uma coisa, juízo. Juízo. E às vezes não tem. Eu tenho certeza que não. Aham. Eu me imagino você ficando cada vez mais belo, mais bonito, às vezes você vai ficando até mais relaxado também. Você fala, ó, tô chegando aqui, já tô É, ficando bom. e às vezes assim também, às vezes tem paciente que fala assim, mas vai ser um sacrifício esse pós-operatório. Não, às vezes o pós-operatório tá tão tranquilo que às vezes o paciente até exagera, entendeu? Às vezes tá Relaxa. sem dor, tá tudo bem, e às vezes ultrapassa ali os períodos que a gente determina para liberar para tomar sol, para fazer academia. Então, às vezes tá tão bem que exagera, sabe? Às vezes não é nem por estar querendo ser negligente com a saúde. Às vezes tá tão bem que acha que tá tudo bem, mas às vezes tem essa demanda do próprio corpo para a força têncil da cicatriz ali chegar num ponto seguro, né? Maravilha. Eu vou te dar um porrete. Você vai escrever juízo. Falar que se o paciente precisar, tem juízo ali que Né? você dá para ele. Agora, a gente está falando muito de corpo. Beleza, imagino que seja uma das áreas que mais incomodam. O Sim. corpo incomoda primeiro ou o pessoal reclama mais da face? Porque também dá aquela É. murchada. Nos emagrecedores vai depender de cada um se queixa Lógico, mais de um mas lugar, habitualmente. mas eu percebo que as cirurgias elas mudam um pouco com a idade. Né? Então, às vezes paciente de 18, 19 anos nos procuram para prótese de mama, Sim, né? Aí depois vem os 30, 40, os pacientes que já foram mamães, aí vem mama, abdômen, às vezes cirurgia íntima, que é a ninfoplastia, né? sim. Mummy Aí mama e makeover. makeover, que às vezes a gente consegue fazer tudo, né? Mama lipo abdômen, às vezes a ninfo entra aí também no pacote, né? Aí, a hora que a gente começa ali dos 45, 50, a gente observa um novo fluxo de cirurgias que geralmente envolvem rosto, né? A cirurgia das pálpebras, né? Que é a blefaroplastia, Sim. né? E o próprio lift facial, E a né? blefaro pode aumentar, acho que na perda de peso, eu imagino, né? Porque Sim, não, aquele carinho, o rostinho, dá não, aquela caída, cai a o que eu falei, o pálpebra. bariátrico ele pode virar todas, né? Todas, né? Dependendo o rosto, pálpebra, braço, coxa, pode virar todas, né? Então ele pega a gama inteira, o corpo inteiro, né? Mas tem as suas faixas etárias. Então, geralmente depois dos 40, 45, 50, a gente observa que tem uma demanda maior por face, né? No homem, isso pensando nas mulheres, no homem às vezes muda um pouco a incidência das cirurgias, né? Tem crescido também muito a procura dos homens pela cirurgia plástica. Na criancinha ali, entra a fase da otoplastia, né? Cirurgia de Sim, orelha de aquela orelha de abano. Então, abano. geralmente, a partir ali dos 6, 7 anos, tem os menininhos que procuram para fazer otoplastia. Os mais jovens, às vezes, vêm para lipo, e o homem fica bonito ali porque a gente tem os lipoenxertos musculares, assim. Então, às vezes, peitoral, o pequezinho do abdômen, um ombro, que são, às vezes, lugares Não difíceis de faz a ganhar. gente sonhar, não, Diogo. Faz não. Então, os jovens, a gente tem essas técnicas, né, que a gente consegue definir e melhorar o contorno, né? Entra, às vezes, a questão da rinoplastia também, que tem crescido um pouco também entre os homens. E aí, depois entra a face um pouco nessa idade que eu falei, depois dos 45, 50, o pálpebra e o lifting para o homem também. E numa idade intermediária, realmente jovem também, alguns homens têm crescido muito aí a questão da academia e às vezes o uso do esteroide anabolizante. No homem a gente tem a particularidade às vezes da cirurgia da ginecomastia, que é o aumento do volume mamário. Pode ser, às vezes tem outras causas, mas eventualmente relacionado à obesidade, a lipomastia clássica, que é só gordurinha, e no caso o aumento do glândula está relacionado um pouco ao uso de anabolizantes. Cresce também nessa faixa etária aí do público que procura mais a hipertrofia muscular e uso de anabolizante. Então, a cirurgia depende um pouquinho da faixa etária. Você vê que Influencia muito a influencia idade. muito, né? E a cirurgia do rosto, eu achei que nos últimos, principalmente no último ano, deu um boom, né? Eu tenho notado, principalmente na clínica, outros colegas têm relatado isso para mim também, porque teve uma explosão aí da harmonização facial, né? Sim. Os preenchimentos, os bioestimuladores do colágeno, toxina botulínica. Eu sou a favor, eu faço, eu gosto, eu acho que melhora, né? Mas eu acho que teve um over aí, né? Eu acho que ficou todo mundo com o mesmo rosto, às vezes com alguns excessos, na minha opinião. Sim. E eu tenho visto as pessoas regredirem um pouquinho, querendo ficar um pouco mais natural. E tem uma cirurgia chamada Deep Plane, né? Que a gente consegue reposicionar não só a pele, mas todos os tecidos, musculatura, ligamentos. Então, tem trazido muita naturalidade, né? Teve algumas famosas que fizeram, mãe das Kardashian, assim, que ficou um resultado, na minha opinião, muito bom, assim, ficou Fica bem, mais natural. ficou Fica natural. o rosto da Não pessoa é aquela coisa, doutor, tem um medo de ficar pouco muito mais esticado. jovem. Não, vai reposicionar os tecidos, traz uma jovialidade muito grande, 15, 20 anos ali, muito tranquilamente. Então,
trouxe uma nova onda aí de cirurgias do rosto e eu acho que tem ficado bem legal. Eu faço lá na clínica, então, né, o pescoço às vezes, é uma área difícil de tratar com essas cosmetrias, com fio, com ultrassom microfocado, né? Porque o pescoço é o processo, ele é o fim de tudo aqui, tudo desaba nele. Então, Sim, é, ele a apanha. cirurgia do pescoço tem ido muito bem também. A gente já faz junto com, às vezes, principalmente o terço Para médio. ganhar esse O contorno, contorno vai né? perdendo. Fica mais bonito. Isso, então às vezes fica aquela papadinha caída, vai perdendo o contorno da mandíbula, então a cirurgia do pescoço traz esse rejuvenescimento, acho que fica bem legal. E a gente consegue também tratar, às vezes, durante a cirurgia, a pele, né? Então a gente consegue, às vezes, fazer um laser de CO2 para fazer um resurfacing ali da pele. Isso traz. Porque imagina, você reposiciona tudo, mas uma pele que tá Tá toda doente, é. manchada, uma pele que tá com muitas ruguinhas finas, então complementa muito o tratamento. Você consegue fazer, às vezes, no No intraoperatório ali, já intraoperatório. iniciar o No fim da processo, já cirurgia, você já faz o laser, o paciente dormindo, não vai sentir não nada, sente dor. não Ótimo, sente dor. gostei. Então, isso é bem interessante. E o nanofat. Então, a gente tem pegado, eu falo que a gordura só está no lugar errado, né? Então, a gente já faz uma coleta de gordura do próprio paciente, trabalha ela, a gente consegue trabalhar essa gordura para ela funcionar como célula-tronco, para trazer estímulo de colágeno, melhorar também a qualidade da pele e repor volume, às vezes, em lugares que perderam, bigode, maçã do rosto, sem exagero, com muita Sem naturalidade. precisar o ácido Sem precisar de hialurônico, ácido nem nada. Você hialurônico, com faz com algo a própria natural gordura. que fica ali, que não vai sumir, então é super seguro. Então, é um arcabouço ali de cartas na manga que a gente tem para trazer esse rejuvenescimento da face, porque eu falo que a gente ficou a vida inteira envelhecendo. Sim. Um ato cirúrgico só resolver tudo é muito difícil. Então, mas a gente associando procedimentos, a gente tem tido resultados assim bem naturais, bem mais joviais, assim, porque existe esse medo da perda da naturalidade. Então, Sim, natural. então essa E no cirurgia é muito legal. lifting facial, Diogo, o corte é aonde? É sempre uma dúvida que eu tenho. Atrás da orelha? É na Isso, frente? geralmente a gente vai usando as zonas de quebra, né? Então, geralmente a transição do cabelo para a pele. Então, geralmente a gente vai seguindo a costeleta. Alguns casos a gente consegue, às vezes, entrar aqui. Só que, às vezes, casos que a gente vai puxar muito, se você entra no cabelo, esse espaço entre a costeleta e o olho fica muito largo, é Mas um tá. estigma de cirurgia. Aí não fica legal. Aí é melhor você vir pela frente, tá bom? Você vem dando a volta na orelha, dá a volta aqui no lóbulo, vem por trás e linha do cabelo. Então, pela frente, esse terço médio a gente puxa por aqui, e o pescoço a gente trata por aqui. E às vezes, Você consegue dependendo. os dois, Os dois. pescoço e face. Pescoço geralmente está muito associado a essas duas regiões. Dificilmente a gente vai separar. Tá. E o pescoço a gente pode acessar também por aqui, como acesso extra para, às vezes, tirar uma gordura que está abaixo do platisma, que é esse músculo fino daqui. A gente consegue amarrar ele para ele dar uma chapadinha aqui no pescoço, fica bem legal. Né? Então, é uma via que a gente usa muito também, essa atrás do queixo. E a gente já tem uma dobrinha natural aqui, é um cortezinho de 2,5, 3 centímetros, é bem pequenininho, fica bem discreto. Eu nunca fui feio, só nasci na época errada. Você está dando todas as minhas soluções, mas agora, Diogo, agora eu não sou feio, eu nasci na época errada, que fique claro isso. Agora, sobre a questão desse lifting e tudo mais, geralmente quanto tempo dura que você espere que dure para esse paciente ter um bom resultado aí de vida? Vamos pensar um paciente de 50 anos que se cuide. Uhum. Vai depender um pouco da qualidade da pele, desse paciente que não toma muito sol, porque tem coisas externas que envelhecem muito. Certo, Cigarro e sol, na minha opinião, é um dos campeões. certo, Flutuação do peso, sim, mas eu acho que para face a gente fala um pouco menos disso, tá. né? Então, geralmente, hábitos do tipo sol e cigarro, na minha opinião, são os que mais envelhecem. Né? Então, os pacientes que se cuidam, que hidrata a pele, que de repente, mesmo a gente fazendo essas cirurgias, a gente vai ter que fazer sua manutenção da toxina botulínica ali para evitar rugas e tal. Alguns bioestimuladores do colágeno vão funcionar também, né? Então, eu diria que assim, de 15, 20 anos, assim, eu acho que vai muito bem, Uau, bastante tempo, é bastante tempo, legal. né? Dependendo, claro, da qualidade da pele, E da mas exigência e do da exigência do paciente. paciente. Então, assim, doutor, não, ó, perdi um pouco do contorno, mas também tá tudo bem. Não, doutor, isso aqui tá me incomodando muito. Né? Então, às vezes uma cirurgia revisional pode ser feita, mas de uma maneira geral, eu acho que tem uma boa longevidade. E aí eu entrar exatamente isso, a expectativa dos pacientes. Isso muitas vezes é um problema ali a ser conversado? Como é que funciona isso? Eu acho que pode ser um problema, mas eu acho que sempre tem que ser conversado, né? Então, a gente tentar entender, né, o que o paciente quer. Então, às vezes,
No rosto eu não vejo tanto isso, mas principalmente no corporal, às vezes os pacientes se comparam muito, né? Então, às vezes aquela paciente que tá com sobrepeso, ah, doutor, eu quero, mas eu quero uma cintura de Barbie. Ah, mas você não tá no peso ideal. Então é melhor segurar um pouco, você continua perdendo peso, a gente faz. Entendeu? Porque existem, às vezes, pra gente chegar aqui, se eu tô aqui, o caminho é mais longo. Se eu tô aqui, o Sim, caminho é sim. mais curto. Então, a gente entender até onde a paciente quer é importante. É claro que é difícil a gente entrar, não vai conseguir entrar na cabeça da pessoa, mas às vezes, com um bom papo, uma boa anamnese, assim, a gente consegue entender um pouco melhor. E o cirurgião, na minha opinião, tem que saber falar não. Exato. Já teve aquele caso de você dar um passo atrás e falar, Muitas olha, vezes, muitas vezes. frequente até. Sim, isso pode acontecer. Você vê que o paciente chega com uma expectativa muito alta e às vezes chega de base, um caso mais desafiador, de repente, às vezes é melhor não Eu operar, tava pensando em né? ficar igual o Ginequine. Né? Falta pouco. Falta nascer Né? de novo. Então, mas assim, geralmente a gente tendo uma boa, a gente evita muitos problemas, né? Mas eu acho que é importante deixar questões econômicas de lado, né? Porque assim, eu contraindicando uma cirurgia, eu tô perdendo dinheiro, Sim, sim, lógico. né? Mas eu acho que nada pode ultrapassar essas questões de entendimento, de como que o paciente está, até onde ele quer chegar, né? Então, mas de uma maneira geral, você conversando bem, dificilmente você não consegue detectar uma paciente que e tem também as questões, às vezes, até psiquiátricas, transtorno dismórfico. Às vezes o paciente está bem e ela se enxerga de uma maneira muito negativa, né? Então, às vezes a gente precisa de um auxílio de E um é outro comum colega, no de um psicólogo, paciente que perde psiquiatra. muito peso, né? Aquele paciente que ele se vê tão diferente que às vezes ele se incomoda com aquilo que ele se Sim, tornou, então às né? vezes ele ajustar a cabeça dele para o novo corpo é uma complicação, né? Então às vezes ele precisa de um colega para nos ajudar, um psicólogo, um psiquiatra, para fazer ele entender em que momento que ele está, como que realmente ele está, né? E o cirurgião plástico, por sua vez, também tentar detectar isso, né? Então, às vezes, doutor, já fiz 10 cirurgias no rosto. Doutor, já fiz tantas cirurgias. Então, é um sinal indireto ali de que, opa, calma, não, já está E tudo vai ficando bem. cada vez o risco maior, né? Você Maior, mais mexendo nesse aderências, lugar. fibroses, né? Desvascularizações. Então, realmente, cabe também ao profissional brecar o paciente, né? E o que que você acha mais importante para quando. E já a dica para o profissional, né, que está se formando, o jovem que está ali, o estudante de medicina, e o próprio paciente para ele achar um bom profissional. O que que você acha que esse profissional tem que entregar para esse paciente? É essa individualização, é o bate-papo? É que assim, eu acho que as redes sociais, apesar de eu ter, eu acho importante, principalmente quem é da área de estética, é difícil você não ter algo nesse sentido. Mas eu acho que rede social não quer dizer que a pessoa é boa. Às vezes tem paciente, colegas de 1 milhão de seguidores e que muitas vezes você vê que tecnicamente deixa a desejar, que às vezes ele é muito mais vendedor do que executor. E tem. Eu queria que um bom executor fizesse a minha cirurgia, se fosse o meu caso, e não o mais famoso do Instagram, entendeu? Minha opinião. É, então eu acho que ele tem que tentar pesquisar onde esse colega se formou, pensando no paciente. Onde que foi a formação, onde que ele fez a residência, quanto tempo ele atua na área, processos. Todo mundo pode ser processado, mas Sim. não é natural alguém com 100 processos, né? Então é um sinal indireto, Até 99, mentira. né? Mentira. Tentar procurar, e assim, mais de 90% dos Referência de meus pessoas, pacientes né? são indicação. Indicação, eu acho que é Indicação. muito Então, assim, legal isso. por mais que o boca a boca ele tá antigo, ele ainda é, na minha opinião, mais efetivo. Então, quem que operou minha prima? Ah, foi tudo bem. Ah, e ele te tratou bem, ele te deu assistência no pós-operatório, foi tudo bem. Problemas podem acontecer, mas você teve assistência, você gostou do seu resultado, te tratou bem. Eu acho que tudo isso tem que fazer parte da pesquisa, Eu acho que né? uma coisa que você falou da conversa, uma das coisas que eu valorizo muito do profissional é exatamente o não. Não porque realmente, nós médicos mesmo, quando a gente procura um especialista, a gente quer um resultado e o médico chegar e falar, não, isso aqui não chega até isso, a gente tem que fazer isso e aquilo. Acho que é muito importante esse direcionamento que você falou, né? Sim. Esse alinhamento de expectativa e da realidade, né? Sim, sim. Não, super importante, super importante. Então eu acho que essas pesquisas, né, hoje em dia tá tudo à mostra aí, então acho que Tá, você pode entrar no site do o CRM, ver se o CRM, médico tem especialidade, o que é o RQE e RQ, tudo sim, mais. sim, Acho que é importante isso. sim. Não é tudo, mas é uma chancela ali, pelo menos de formação, entendeu? De atualização, né? Então a gente sempre tá buscando atualizações, cursos, né? Não para, né? Então
Mas assim, eu gosto muito da indicação. Assim, eu acho que as pacientes chegam até mim mais seguras. E eu também gosto que já vem um filtro natural ali, né? Então, eu não sou. Doidinho, venha devagar. Eu não sou aquele. Não chega para mim a paciente que quer colocar prótese de silicone de 700 ml, porque eu nunca fiz isso, não tem indicação disso. Então, é algo que eu não concordo. Eu acho que vai trazer dor nas costas, vai trazer Vai problema para a trazer mama, doença. entendeu? Então, não chega para mim. Então, os pacientes já vêm com alto filtro aí, e elas já vêm mais confiantes também, porque teve uma amiga, irmã, uma mãe que operou, então essa segurança da parte delas também é super importante para um bom relacionamento ali, né? Quero saber onde é que você atende, geralmente. Isso eu atendo no Jardim Paulista, na Bento de Andrade São Paulo, 436, São capital. Paulo, ali do lado do Ibirapuera. Atendo também, tem gente que vai ver nosso vídeo que não é de São Paulo, mas tem uma cidade próxima aqui que é Barueri. Tem um bairro de Barueri muito famoso, que é Alphaville, Sim. né? Então eu também atendo lá. E também atendo em Higienópolis, aqui em São Paulo, na clínica Belite, cirurgia de bariátrica, ali a gente foca bem os pacientes da clínica. Não Então, tem desculpa, tá em todos os tem todos os lugares, lugares. né? É um onipresente. Essa logística é complicada, viu? Eu imagino, Aham. mas vale a pena, pô. Eu Sim, vi que você é apaixonado pelo que sim. faz, então deve Aham. ser Sim, gostoso, sim, né? muito gratificante. E rede social? Preciso da sua rede social. Eu sei que não é o foco, mas é sempre bom. Às vezes dá dica, você coloca isso lá também. Gosto, na medida do possível, né? A gente sempre tá postando alguns casinhos, tal. Gosto de tirar dúvidas lá. No Instagram é dr.diogocoelho, né? Lá tem link da bio, tem tudo, tem os endereços das clínicas, então fica mais fácil de acessarem, né? Sensacional, Diogo. Assim, a gente tem que enxugar e fazer um resumo, porque o que É. você trouxe aqui do lipedema a gente já tem outro assunto para conversar. Sim, É dá pra falar só de sensacional. lipedema. Sim. É sensacional, Aham. mas já fica uma dica. A gente está falando de emagrecimento ao lipedema e por algum momento eu espero que a gente passe por isso também, Aham. né? Sim. Emagrecimento e tudo mais. Queria te agradecer Que demais. isso. Que É muito agradeço. especial receber um profissional de realmente qualidade e posicionamento ético assim diante do seu paciente. Fico muito grato à sua presença aí. Foi eu que agradeço, assim, para mim é um prazer falar, eu escolhi isso pra minha vida, é o sonho da minha vida, é o que eu tô fazendo, eu vivo o meu sonho, que é a cirurgia Legal. plástica, que eu lutei por isso, me formei para isso, que foi o divisor de águas na minha vida, e querendo ou não, a gente vive a nossa profissão a maior parte do dia, eu sou pai, né, mas eu sou esposo, mas realmente o grosso do dia a dia a gente passa no consultório, no hospital, na clínica, né, então a gente tem que amar isso que a gente faz pra gente poder viver bem, e poder falar um pouco sobre isso para mim é um prazer e obrigado pela oportunidade. Sensacional. E galerinha, é aí, ó, tá falado, um bate-papo legal, uma informação completinha aqui, né, que a gente pode agregar muito mais para frente. Curte, participa, comenta, vai no Instagram do Dr. Diogo lá para poder acompanhar sobre isso também. Quer emagrecer, quer usar canetinha, vai fazer uma bariátrica, procura o cirurgião plástico, já tem a dica de quem procurar, inclusive, para ter o melhor resultado possível. Até o próximo episódio.